pessoal, veremos agora uma importante rotina da parametrização referente aos cadastros do setor comercial, que é a rotina 517, cadastros de vendedores. Vamos lá? Rotina 517, cadastrar RCA. Na rotina nós temos os botões de incluir, editar e excluir, pesquisar, limpar campos de pesquisa, imprimir dados do RCA selecionado, imprimir a relação de RCAs, consultar o log de alteração de dados, transferir RCAs entre supervisores e fechar. Temos a aba de filtros, com filtros por supervisor, monitor de venda, RCA, praças atendidas, praça principal, situação, status e os tipos de venda. E uma aba de resultados. Quando clicamos em incluir, é aberta a tela de cadastro, com as abas de informação básicas, dados bancários, endereços, numeradores, venda, comissão, força de venda, informações adicionais, conexões, filial e financeiro. Veremos os campos mais importantes da rotina. Código não é um campo de autoincremento, então precisamos informar aqui o código do RCA, o nome, o supervisor a qual esse RCA está vinculado, a filial. O campo de filial não é obrigatório, mas temos a opção de informar uma filial caso desejamos que este RCA esteja vinculado a esta filial. Monitor de venda, área de atuação. Então vamos escolher uma dessas áreas: atacado, distribuidor, farmacêutico, hospitalar e etc. E a distribuição, se for o caso, aquela distribuição que nós cadastramos lá na rotina 555. Temos mais alguns dados cadastrais, código da equipe, código para PIG, isso aqui é integração, optando pelo regime de imposto simples nacional para quando é pessoa jurídica, e aqui vamos informar se é pessoa física ou pessoa jurídica, os dados cadastrais, o status de bloqueio, se o RCA está ou não bloqueado, e caso esteja, informamos aqui embaixo o motivo. Exportar o RCA para o autosserviço, ou seja, esse RCA ele vai ser exportado para as rotinas de frente de loja 2075 e 2030. Aceitar desconto e acréscimo em item com preço fixo. E se é, no caso de pessoa jurídica, se é uma firma individual ou limitada. Aba de dados bancários, a gente só precisa preencher se for ser realizado alguma integração bancária, tá? Através da rotina que gera o bordeiro de pagamento. Então ela vai gerar os dados de pagamento de comissão e utiliza as informações aqui parametrizadas. Aba de endereço não é obrigatório. Numeradores, tá? Para numerador de pedido, força de vendas, pedido web. Uma aba muito importante, aba de vendas e comissão. Temos o campo para percentual de venda a prazo. O campo de percentual de comissão para venda à vista está desabilitado. Entretanto, tem um parâmetro na rotina 132 que habilita a edição desse campo. Temos aqui o parâmetro 1514, controlar a comissão RCA por tipo de venda. Está marcado como não. Caso marquemos como sim, a rotina 517 irá disponibilizar o campo de percentual de comissão para venda à vista. Então, teremos uma comissão diferente para vendas à vista e venda a prazo. Valor limite de crédito e valor de conta corrente, esses campos também estão desabilitados porque precisamos habilitar o processo de conta corrente de RCA. Então, quando a gente habilita na 132, esses dois campos também são habilitados. Parâmetro 1455, usar crédito de RCA está marcado como não. Caso esteja como sim, a rotina 517 vai apresentar os valores de limite de crédito e valor de conta corrente. Índice de rateio de comissão, para quando a comissão é rateada entre o operador e o RCA.
Tipo de venda, ou seja, qual o tipo de RCA, se ele é interno, ou seja, CLT, e trabalha interno, telemarketing, por exemplo. Se ele é externo, CLT e venda externa, representante ou profissional. Representante, ele não tem vínculo funcional com a empresa, normalmente é uma pessoa jurídica ou contrato de representação. E o profissional é utilizado dentro do processo de home center. O tipo de comissão do RCA, liquidez, venda ou ambas. Tá? Então, isso aqui na rotina de apuração de comissão, isso aqui é observado. Alguns parâmetros, se permite adiantamento de comissão para esse RCA, se a comissão dele está bloqueada, se utiliza RCA do operador na venda. Esse parâmetro ele serve para o seguinte conceito. Vamos supor que eu tenha minha carteira de clientes e todos os meus clientes estejam vinculados, cada um ao seu respectivo vendedor, ao seu respectivo RCA. Quando a gente marca essa opção, na hora da venda, a comissão, ao invés de ir para o RCA do cliente, que está apontado lá no cadastro do cliente, a venda e a comissão vai ser apontada para o RCA do operador. Então, quando a gente cadastra um funcionário lá na rotina 528, é dada a opção da gente informar o RCA do operador, do usuário, do sistema. E caso isso aqui esteja marcado, será utilizado o RCA do operador, ao invés do RCA do cliente. Aqui se utiliza para este RCA débito e crédito, tá? Então, quando a gente ativa o parâmetro não 32, a utilização do débito e crédito do conta corrente do RCA passa a ser geral para todos, mas eu consigo controlar individualmente quais irão utilizar ou se calcula descanso semanal remunerado. Esta opção aqui é considerada nas rotinas de apuração de comissão, tá? Se o sistema vai fazer o cálculo do DSR. E se vai visualizar apenas produtos do departamento, seção vinculados ao RCA pela rotina 587. Então, o sistema permite que na rotina 587 seja feito um vínculo entre o vendedor e departamento e seção. E caso esta opção esteja marcada, a rotina de venda só vai disponibilizar para este RCA os departamentos e seções que já estiverem previamente vinculados na rotina 587. Valor de venda mínimo, ou seja, o menor valor de pedido permitido para este RCA, percentual máximo de acréscimo, quanto de acréscimo no preço de venda esse RCA pode conceder, e fator de acréscimo de comissão na rotina 1266, também uma rotina de apuração de comissão. Na aba de força de vendas, o preenchimento vai ser de acordo com a força de vendas utilizado. Aba de informações adicionais, se for o caso. Conexões, também utilizado no força de venda para a recepção dos arquivos. Filial NF e a aba de financeiro. A aba de financeiro, o sistema ele pede que seja informado aqui o percentual de INSS. Aí, independente do tipo de RCA, a rotina pede, a gente informa zero, ou se o RCA realmente tiver alguma retenção de INSS, vamos informar aqui. Caso não tenha, não precisa preencher. Tá? Integração contábil, se for o caso, quantidade de dependentes e integração com RM Labore. Né? Marcamos aqui enviar por folha de pagamento e a chapa do RCA no RM. Ao terminar o preenchimento dos campos, confirmamos, o sistema vai criticar as informações obrigatórias. Dados de RG. O tipo de venda. Vendedor interno. Comissão ambas. Registro gravado. Quando pesquisamos os dois RCAs cadastrados, podemos excluir, podemos imprimir os dados do RCA selecionado, uma ficha de cadastro, podemos imprimir um relatório com os RCAs cadastrados por supervisor, então ele faz uma quebra de página por supervisor. Podemos também consultar o log de alteração.
Temos também o botão de transferir RCA entre supervisores. Informamos o supervisor de origem e podemos selecionar os RCAs que serão transferidos através dos seguintes campos: intervalo, código inicial, código final, pode ser pela cidade, pode ser pela UF, pelo tipo de venda, pelo tipo de comissão, pelo tipo de firma, ou uma combinação de todos esses campos. E aqui embaixo, o supervisor de destino, quando confirmamos os RCAs que atenderem aos critérios informados nos filtros, serão transferidos do servidor de origem do supervisor de origem para o supervisor de destino. Resumo da rotina 517. A rotina serve para cadastrar vendedores, ou RCA, e os campos importantes da rotina: código do supervisor, o tipo de venda, se ele é interno, se ele é externo, se ele é representante ou profissional, se vai utilizar o RCA do operador na venda, se utiliza débito e crédito do RCA dentro do processo de conta corrente, percentual máximo de acréscimo na venda e o tipo de comissão utilizado para o RCA. Obrigado e até a próxima aula.